Olá, amados! Que alegria imensa ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. É sempre um privilégio, né? Nos reunirmos em torno da palavra. Preparem o coração, se ajeitem aí, porque hoje vamos mergulhar numa história fascinante lá de Gênesis capítulo 24. É uma história cheia de fé, de providência divina e, sim, até de um romance guiado por Deus. Agora, eu queria convidar vocês para fazerem algo comigo. Rapidinho. Fechem os olhos por um instante. Isso. Respirem fundo. Pausa. Vamos tentar nos transportar lá para o passado, longe. Imaginem a tenda de Abraão. Ele já está bem velhinho, sabe? Sentindo o peso dos anos, mas ao mesmo tempo com o coração transbordando da bênção de Deus na vida dele. Ele olha para o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele milagre, e uma preocupação muito séria surge: encontrar a esposa certa para ele. Mas não qualquer uma, entende? Tinha que ser alguém do povo dele, da parentela. Para quê? Para dar continuidade à aliança com Deus. Tentem sentir a responsabilidade que ele coloca nos ombros do servo mais fiel dele. Nossa, uma missão delicada, crucial mesmo. Conseguem sentir essa atmosfera? A fé firme de Abraão, mesmo diante da incerteza? A obediência do servo? Ótimo. Podem abrir os olhos. Vamos juntos desvendar essa jornada incrível. Então, como a gente estava vendo, Abraão ali nos primeiros versículos do 1 ao 9, ele está preocupado. Ele chama esse servo de confiança, poxa, aquele que administrava tudo, e o faz prestar um juramento solene. E notem o gesto que é muito significativo para a cultura da época. Ponha sua mão por baixo da minha coxa. Era um costume antigo, muito sério, que invocava, assim, a continuidade da linhagem, a descendência. Exato. Tinha a ver com a origem da vida, com a promessa de descendência que Deus tinha feito a Abraão. Um juramento fortíssimo. E qual era o ponto central desse juramento? Não buscar esposa para Isaque entre as filhas dos cananeus. Mas por quê? Bom, fundamentalmente para preservar a fé, né? A linhagem da promessa, evitar a idolatria que infelizmente contaminava ali a terra de Canaã. A ordem é direta: vá à minha terra, à minha parentela, sem rodeios. E é fascinante a fé do Abraão aqui, não é? Porque o servo, muito prático, levanta uma questão totalmente pertinente lá no versículo 5. E se a mulher não quiser vir comigo? Uma preocupação super legítima. Claro. E se ela não aceitasse? Mas a resposta de Abraão no versículo 7, ela mostra uma confiança tremenda. O Senhor, Deus do céu, Ele enviará o seu anjo adiante de você. Olha só, ele não está contando com a sorte ou só com a esperteza do servo. Ele está contando com a providência divina, com a ação de Deus guiando tudo. Isso ensina tanto para a gente, né? Sobre confiar em Deus nas decisões importantes, mesmo quando o caminho parece, assim, meio incerto. Nossa, é demais, é uma fé muito prática. Bom, aí o servo parte, né? A partir do versículo 10. Pessoal, pensem na caravana. 10 camelos. 10 camelos. Não era pouca coisa, gente. Isso mostrava a riqueza do Abraão, claro, mas principalmente a seriedade dessa missão. E ele levava presentes valiosos, o melhor do que o seu senhor possuía. A viagem era longa, difícil, até a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Vamos imaginar de novo. Chegamos com ele ao destino, é fim de tarde. O sol está baixando, o calorão do dia diminuindo. O servo muito esperto para os camelos perto de um poço de água fora da cidade. Estratégico, né? Totalmente. Por quê? Porque era a hora que as moças saíam para buscar água. Era o ponto de encontro social da época. Tipo o shopping center daquele tempo. Dá para quase ouvir o barulho dos cântaros, as conversas, sentir a poeira da estrada nos pés do servo e os camelos ali cansados, ajoelhados, esperando. E bem ali naquele cenário, o servo faz uma oração que é extraordinária. Está lá nos versículos 12 a 14. Ele não pede só uma orientação geral, tipo, Senhor, me ajuda. Não, ele pede um sinal bem específico. Ele diz, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, ajuda-me. A moça quem eu pedir água e ela me der. E ainda, olha a ousadia, se oferecer para dar de beber aos meus 10 camelos, seja essa. Nossa,
Pensem no esforço. Dá água para 10 camelos sedentos depois de uma viagem longa. Um camelo bebe, sei lá, uns 100 litros de água fácil. Exatamente. Exigiria muita força física, muita disposição e, principalmente, um coração incrivelmente generoso. Que oração de fé e que teste de caráter ele propôs ali. E o mais incrível, o versículo 15 diz: antes que ele acabasse de orar. Gente, surpresa, Deus já estava agindo. Antes mesmo dele terminar a frase. Surge Rebeca. Linda, diz o texto, trazendo o cântaro no ombro. E quem era ela? Neta de Nahor, irmão de Abraão, exatamente da parentela certa. Que coisa. A resposta vindo na hora. Na hora. Ela desce a fonte, enche o cântaro, o servo corre, pede água e a Rebeca. Versículos 18 a 20. Prontamente, com gentileza. Beba, meu senhor. Mas ela não para por aí. Ela diz, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Olha a iniciativa. E ela se apressa, corre ao poço de novo e de novo. Que disposição, que coração servil, generoso. Ela não tinha ideia do que estava em jogo ali, mas o caráter dela brilhou, né? Ali na beira do poço. Enquanto isso, o servo só observava, em silêncio, como diz o versículo 21. Maravilhado, né? Processando tudo, confirmando se era mesmo a resposta de Deus. Quando os camelos finalmente terminaram, imagina o tempo que levou. Ele entrega presentes preciosos. Um pendente de ouro para o nariz e 2 pulseiras de ouro bem pesadas. Pesadas mesmo. O texto fala em peso, né? Cerca de 6 gramas o pendente e 120 as pulseiras. Isso. Não era um presentinho qualquer, viu? Era um sinal claro de intenção séria. Quase um pré-contrato de casamento na cultura da época. Aí sim ele pergunta sobre a família dela e... bingo, a confirmação final. E a reação do servo? Versículos 26 e 27. Ele se inclina e adora, ali mesmo. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade. Ele reconhece na hora a mão de Deus, guiando cada passo. Que exemplo de gratidão, né? Fantástico. Daí a Rebeca corre, conta tudo em casa. O irmão dela, Labão, esse personagem que a gente vai ver mais tarde em Gênesis, sempre meio de olho nas vantagens, né? Ele vê as joias, ouve a história e corre para convidar o servo para entrar. Tem a hospitalidade. Claro, era importante. Sem dúvida. Mas o texto faz questão de mencionar que ele viu as joias primeiro. Interessante, né? Oferecem comida, água para os pés, tudo certinho. Mas o servo, focado na missão, diz: não vou comer enquanto não contar minha história. Que responsabilidade. Nossa, muito focado. E ele conta tudo de novo, versículos 34 a 49. Desde a promessa de Abraão, o juramento, a viagem, a oração específica no poço, o encontro com Rebeca, o cumprimento exato do sinal. Ele é um ótimo mensageiro, né? Fiel aos detalhes. Muito fiel. E ele termina pedindo uma resposta clara da família, sim ou não. Quer dizer, usem de bondade e fidelidade, ou me digam, prossegui meu caminho, direto ao ponto. E a resposta de Labão e Betuel, o pai, é igualmente direta. Versículo 50. Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Eles reconhecem a mão divina naquilo tudo. Não tem o que discutir. É de Deus, né? Exato. Concordam que Rebeca vá e o servo, mais uma vez, o que ele faz? Versículo 52. Se inclina e adora a Deus. E aí sim, entrega mais presentes valiosos para Rebeca, para a mãe e para o irmão. Acordo selado, missão cumprida. No dia seguinte, o servo já quer partir, versículos 54 a 58. A família pede para ela ficar mais uns dias, pelo menos 10. Normal, né? Para despedida, compreensível. Mas o servo insiste. Então, eles fazem algo bem notável para a época. Perguntam para Rebeca: você quer ir com este homem? Dão voz a ela na decisão. Isso é forte para a cultura daquele tempo. Muito. E a resposta dela: gente, que fé, que coragem. Sim, quero. Assim, direto. Pensem no que isso significava, deixar tudo para trás.
família, terra, tudo conhecido. Para encontrar um homem que nunca viu. Numa terra distante, confiando só na história do servo e na direção que ela sentiu que era de Deus. Uau, que passe de fé. Gigante. A família então abençoa ela no versículo 60, que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, uma bênção de grande fertilidade, poder alinhada com a promessa a Abraão, e Rebeca parte com suas servas nos camelos, e enquanto isso, do outro lado, Isaac, versículos 62 a 67, onde ele estava? No campo, ao cair da tarde, meditando. Que detalhe lindo! Buscando a Deus, talvez orando pela esposa. Que cena tranquila, né? Muito. Ele levanta os olhos e vê a caravana chegando. Imaginem a cena final. Rebeca também levanta os olhos, vê aquele homem no campo e pergunta ao servo: quem é ele? É o meu senhor. Naquele momento ela pega o véu e se cobre, um gesto cultural de respeito, de modéstia, diante do futuro marido. O servo conta tudo a Isaac. E o final é lindo mesmo. Isaac a leva para a tenda que foi de Sara, sua mãe. Ele a ama e encontra consolo pela perda da mãe. Ai, que desfecho! Deus não só proveu a esposa certa, da parentela certa, com um caráter incrível, mas trouxe amor e cura para o Isaac. É a providência completa, né? Em todos os níveis. Que história, não é mesmo, pessoal? Vimos aqui a fidelidade de Abraão em buscar a vontade de Deus, a diligência e a fé do servo em orar especificamente e seguir as ordens. Vimos a generosidade e a coragem impressionantes de Rebeca em servir e em dizer sim para o desconhecido. E, acima de tudo, a mão soberana e providente de Deus orquestrando cada detalhe, né? Desde a preocupação de um pai até o consolo de um filho. Deus tecendo tudo. Que a gente possa aprender com eles. Ter essa fé para confiar nos planos de Deus, mesmo sem entender tudo. Ser diligente nas nossas tarefas, buscando a direção dele em oração. Ter um coração generoso como o de Rebeca. Pronto a servir. E ter a coragem dela para dizer sim, quero, aos caminhos que Deus nos apresenta, mesmo que tirem a gente da nossa zona de conforto, né? Fica então a pergunta para a nossa semana. Como podemos nós, hoje, estar mais atentos aos poços nas nossas vidas, aos encontros, às circunstâncias onde Deus pode estar nos dando sinais da sua vontade? Boa pergunta. E teremos a coragem de Rebeca para responder com fé e obediência, mesmo sem ter todas as respostas sobre o futuro. Que a palavra de hoje não seja só conhecimento, né? Mas se torne vida e prática em nós. Que essa história nos inspire a confiar mais, a servir mais e a obedecer mais. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Amém. Fiquem na paz, amados, e até o nosso próximo estudo.